sobre a banca, André Tonati. Aliás, agradeço a colaboração. Que honra, hein? Que honra. Boa noite, gente. Primeiro eu queria endossar, assim, eu acho, eu já falei isso ano passado, desculpa quem estava aqui, se está sendo repetitivo. Quando a gente vê uma sala de cinema cheia, assim, é realmente algo salutar, assim, né? Para nós que trabalhamos na área, a gente tem que sempre ficar feliz quando vocês estão disputando espaço para assistir filmes, isso é maravilhoso, né? E destacar isso aqui como um momento ritualístico também, né? A gente acabou de assistir um filme que tem uma relação antropológica forte, isso aqui também faz parte de um ritual. E agradecer, portanto, a todos os pais que participam, né, desse processo à distância. Durante 4 anos, imagino, eu que sou pai, imagino a ansiedade de saber que raio meu filho está fazendo, né? E chegar um determinado dia, o fim do processo ritual, e de repente aqui está todo mundo celebrando essa reunião. Acho que isso também é super valoroso. Agradecer a presença do Tonati pelo aceite ao convite. Na verdade é um contra-ataque, né? Porque você me convidou ao Fórum DOC, que foi uma mostra dedicada, o Tonati organizou uma mostra dedicada a cinemas indígenas dentro do Fórum DOC em Belo Horizonte, que foi maravilhoso, estupendo, né? Aconteceu há 2 semanas. E eu queria dizer, Zé, endossar a tua fala, que além de ver muito cinema brasileiro, a gente precisa ver o que aconteceu no Fórum DOC, prova que a gente precisa ver muito ainda mais, cada vez mais filmes indígenas, né? Há uma quantidade enorme de realizadores indígenas, cada vez mais presentes nas redes, cada vez mais uma produção valorosa, uma contribuição cultural infinita, assim, né? Nos proporcionar. E aqui em São Paulo a gente está tão distanciado dessa discussão. Enfim, e destacar isso tudo, né? Queria ir sobre o filme dizer que qualquer observação minha no âmbito técnico agora, eu acho que fim de um processo que foi pelo menos aí 1 ano que a gente está acompanhando a gestação desse filme, e eu destaco o empenho da equipe em fazer uma profunda reflexão, que não é... O Zé disse várias referências cinematográficas aqui, mas era um texto denso, né? Todo o texto antropológico que era trocado, vocês liam, havia uma devolutiva, então, portanto, houve uma profundidade super interessante nesse sentido. E eu queria destacar o seguinte: qualquer contribuição técnica minha agora, né, qualquer observação técnica, talvez seja mesquinha diante desse processo todo maravilhoso, né, que talvez seja a fase aqui de celebrar. E que eu destacaria aí, que isso fica como um momento desse ritual, é como a gente, no processo educativo, é sempre traído, o professor, né? Sempre tem a falsa impressão de que está ensinando algo e no fim das contas está aprendendo muito, né? Então eu agradeço a equipe, os realizadores, porque esse filme me ensinou muito, né? Me fez rever processos da minha vida. Eu fui para o audiovisual graças à questão indígena também, com mais ênfase, né? Portanto agradeço ao convite, até me toca um pouco. E enfim, acho que é uma questão, é um filme político e é um cinema de urgência, é um cinema de emergência, que a gente precisa muito. Então eu queria devolver aqui o desafio, que é um pouco do seguinte: a gente vive dando filmes para vocês analisarem e escreverem em linhas apertadas, às vezes, as reflexões que vocês tiveram a propósito dos filmes, isso durante 4 anos, e vocês amadurecem, às vezes tem uma certa dificuldade conceitual, enfim. Eu queria provar que esse processo educativo se deu com enorme aprendizado, agradecer a vocês, e eu vou ter que quebrar um pouco o protocolo, porque a minha reflexão teve que ser textual, então eu tenho que ler algumas linhas aqui para vocês, se me permitem. Impressões sobre a bandeira. O grande antropólogo Eduardo Viveiros de Castro sabiamente diria que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Aqueles que exceto não são, como sabemos, são muitos, ou assim pretendem ser. Aqueles que fazem questão de afastar de sua gênese biopolítica sociocultural qualquer traço da enorme herança indígena brasileira, desconhecem que, embora assim o façam, jamais estiparão a nossa indigenidade.
O cinema em terras brasileiras também assim tentou precocemente, ao optar por evidenciar o indígena como seu objeto maior de um folclore exótico, exóticos, portanto, aquele a quem olhamos de fora. Quando datava apenas uns 20 anos da invenção dos irmãos Lumière, o Major Luiz Tomás Reis aqui filmava os Bororo e outros povos em estrita sintonia com a antropologia policial em voga à época, onde os indígenas eram constantemente filmados de perfil, além de, a fim de que os pesquisadores também realizassem a antropometria e assim apresentados à sociedade nacional. Caberia aqui também lembrar de um dos letreiros de rituais e festas Bororo, onde no citado filme se anuncia: tínhamos ali uma remota sensação dos tempos do descobrimento. Isso nos idos de 1917. Assim também fazia Genil Vasconcelos nos idos dos anos 40, quando a partir de elipses substanciais percorria territórios que iam do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e de seu progresso, até o sertão dos bravios índios Chavante, espalhados pelo Mato Grosso. O avião e a câmera sobrevoavam suas terras, revelando-os à sociedade nacional, ansiosa pela marcha ao oeste selvagem, posteriormente protagonizada pela colonização gaúcha. O cinema repetia, assim, uma forma colonizadora, um braço engatilhado de uma representação opressora que sistematicamente buscou solapar do Brasil sua indigenidade. Muito tempo levou até que nos idos dos anos 70, importantíssimas iniciativas no tocante à representação indígena, principiadas sobretudo no diálogo com a antropologia visual, passassem a tomar forma. Para ficar no âmbito brasileiro, duas de suas mais proeminentes iniciativas constituem o trabalho do Vídeo nas Aldeias e propriamente a trajetória do cineasta André Tonati, a quem somos muito gratos aqui pela presença. Tonati algumas vezes nomeou seus registros em prol da causa indígena como se tratando de documentos, ao invés propriamente de documentários, como quando registrou os Canela do Maranhão. Documentos que emergem de um cinema de urgência, onde, em última instância, o que interessa é, sobretudo, dar amplitude a vozes prestes a serem soterradas. Um olhar que configura politicamente, como sugeriu recentemente Tonati, um ato de resistência. Alfredo Bose diria que olhar não é apenas dirigir os olhos para perceber o real fora de nós. É, tantas vezes, sinônimo de cuidar, zelar, guardar, ações que trazem o outro para a esfera dos cuidados do sujeito. Olhar para uma criança, olhar para um trabalho, olhar para um projeto. E não por acaso o italiano guardare e o francês regarder se traduzem precisamente por olhar. Bandeira, o filme, almeja por um olhar, e portanto resistir e cuidar. Podemos compreendê-lo também como signatário dos ecos da urgência, em tempos sombrios que se avizinham, contra a nova investida institucional de uma absurda proposta de emenda constitucional, a PEC 215, que deseja entregar juízo da legitimidade da demarcação das terras indígenas aos bandeirantes atuais, representados em peso pela famigerada bancada ruralista. Os Daribi da Nova Guiné dizem que um homem é uma coisa de nada, mas quando se ouve seu nome, ele se torna algo grande. Olhar é, portanto, também ouvir. Assim Tonati olhou e ouviu o Carapiru, em Serra da Desordem. Assim alertam os realizadores de Bandeira, os Guarani de São Paulo merecem ser olhados e escutados. Embora, mesmo que optando apenas pela ficção, fugindo de algum modo do documentário, flertando levemente o neorrealismo, o filme se traduz em uma tentativa de diálogo dos realizadores com os Guarani da cidade de São Paulo, que, sendo uma das maiores cidades do mundo, guarda para si o paradoxo de possuir a menor reserva indígena do Brasil, o Pico do Jaraguá, onde Mauro vive. O filme propõe também uma revisão. Ao criticar as bandeiras e seus bandeirantes, Borba, Anhanguera, Raposo, entre outros, que em São Paulo absurdamente dão nome às estradas, monumentos e escolas, propõe, portanto, assumir a bandeira, aquela que não aceita facilmente a permanência dessa barbárie simbólica. Bandeira essa que, como sugere seu final, está já desaturada, uma vez que dela foram arrancadas suas matas, seus minérios, seus rios, seus céus e seus mistérios. Restará ou irá a monocromia de uma vida renegada? De uma vida eternamente em fuga? Heroicamente, desta vez, porém, o Guarani consegue matar o raposo do século XXI. Uma elipse mágica o leva de um mergulho no rio sujo e fétido da cidade cinza à imersão em uma plena reconexão consigo. O fogo, assim, pode enfim trazer de volta o colorido. O final, sem legendas para as falas em tupi, vai ao encontro do que propôs Tonati em seu maravilhoso Serra da Desordem, onde explica, em entrevista, que você deu uma vez, Tonati, estou te citando aqui, tá? Desculpa, se não tiver certo, você me corrige.
Em entrevista, o porquê também optaram por não utilizar as legendas em Serra da Desordem. Na verdade, estou narrando uma leitura nossa, eu sinto essa percepção, né, que vem desse filme. Na verdade, estou narrando uma leitura nossa da situação deles, que, pensando bem, não é muito diferente da nossa. No essencial, a incomunicabilidade não ocorre. Eu diria, caro Tonati, que a situação deles não é tão diferente da nossa, quando compreendemos que no Brasil todo mundo é índio, e que, portanto, sendo índio, resistimos. E todo olhar assim pode produzir resistência frente à infinda tentativa de colonização de corpos e mentes. É isso. Antes de passar ao microfone, eu queria dizer que muito mais importante do que a minha opinião, do que, enfim, do Tonati, inclusive, depois eu estou louco para saber o que o Mauro achou do filme, que é o ator, porque a gente assistiu lado a lado e eu dividi o filme, uma parte eu assisti o filme, uma parte eu ficava olhando para ele, curioso da recepção. Depois você me conta, Mauro. Conta pra gente, né? Boa noite. E, bom, eu agradeço o convite, né, que o Caio me fez para vir para cá, me pegou um pouco, me sequestrou, me avisou em cima da hora. E confesso que eu vi o filme aqui, minto. Vi ontem à noite com sono, não posso ir lá amanhã sem ter visto o filme, acabei assistindo, mas eu vi realmente agora o trabalho. Bom, em primeiro lugar eu quero realmente dar os parabéns, porque vendo uma tela grande a coisa surpreende. Acho que o que mais me surpreende no filme, embora eu não queira falar muito do lado técnico, é o olhar, literalmente o olhar. O olho que está por trás dessa câmera é um olho muito íntimo, com o sentimento que está na frente dela. É um olhar que sabe chegar perto dessa realidade que a gente está vivendo, digamos assim, que ele vive mal. Eu não, se ele está vendo o filme pela primeira vez também, ele deve ter alguma coisa a dizer. Apesar que eu chego aqui de improviso e vocês estão há 4 anos juntos, trabalhando, e querem que eu dê alguma opinião, assim, como se eu fosse uma terninha que sabe, né? Não é nada disso. Gente, mas o que me, simbolicamente falando, para pegar um pouquinho assim, quem está aqui é uma aldeia, são famílias. A gente só não está, se a aldeia fosse circular, só não estamos num círculo, cada um com a sua casa em volta e nos encontrando num pátio. Mas isso é uma espécie de pátio, quando o que está acontecendo é um xamanismo que cria realmente essa mágica que faz a gente refletir e pensar sobre situações com as quais a gente se identifica. Então, eu só posso dar os parabéns porque, digamos assim, se fala do outro, esse outro não é diferente da gente, é um ser humano igualzinho, uma maquininha idêntica, tem olhos, pernas, namora, tem suas crenças, suas fés, como cada um tem, mas ele é o exemplo que a gente tem do que está acontecendo a todos nós. Porque essa realidade, eu não sei se é uma referência aos Serras, eu não sei, porque eventualmente eu vi uma coisa assim, a hora que a câmera sobe tem um barulho de avião, né? Eu falei, olha, isso aqui eu já vi em algum lugar. Mas o sentimento que me fica é esse, que estamos numa aldeia, estamos percebendo todos e cada um, não só a situação do outro, mas a nossa própria condição de vida. E se os guaranis, eventualmente, são os que mais estão sofrendo, porque é uma Palestina mesmo que a gente está tendo aqui no Brasil, não se fala disso. Essa condição de não saber para que lado a gente vai e ter o sentimento que ele tem, pelo menos que é manifestado no filme, quando ele está na cidade, onde o universo que a gente vive é um universo agressivo para cima da gente, ele não é um universo generoso, afetivo. É o contrário, é uma violência que nos pega a todos. Obviamente, para quem está na frente de uma espingarda é pior do que quem está na rua e de repente se sente mal, risonho em relação ao ambiente em que está vivendo. Então, o comentário que eu posso fazer para isso ser rápido, porque eu não sou nenhum comentarista, não sou professor de nada, é vocês terem conseguido, apesar de ser um trabalho planejado, vocês tiveram tempo para pensar, estruturar roteiro, etc., ele chega muito próximo da espontaneidade, do olhar que acontece quando aquilo que a gente está produzindo na frente da gente é revelador.
porque ele nos faz refletir. Então o cineasta tem essa responsabilidade. Se ele quer ganhar dinheiro, quer ser famoso, isso é outra história. Isso são os egos, são as coisas. Mas se o cinema é um instrumento de compreensão e libertação diante desse mundo maluco que a gente vive, viva esse cinema. Para mim, cinema é isso. É ter esse tipo de efeito emocional, forte, subjetivo e subversivo, que é o que faz a gente estar atento que essa condição que a gente chama de indígena na verdade, a condição humana, porque a violência não está só em cima deles, não. E infelizmente, nós vivemos nesse país onde não se respeita as pessoas. Isso não vale só para o índio, vale para quilombola, vale para quem está na rua, vale para o verde, para o azul, tudo, todo mundo. Quer dizer, não há quem não esteja sofrendo isso, a não ser quem cai no conto da fantasia de uma tecnologia, de uma invenção, etc. Então, se esses filmes servem para que uma aldeia tome consciência do que significa fazer cinema, eu acho um luxo, um privilégio. Ter uma escola que permita que isso aconteça, sem que fique orientando muito a questão. Claro que a escola também tem que ensinar tecnicamente, mas o que a escola tem que fazer é ensinar a pensar. E eu tenho a impressão que esses filmes trazem esse belo exemplo, principalmente do teu filho. Então, parabéns e muito obrigado.